Desde já também gostaria muito de agradecer aos irmãos por todas as orações. Os irmãos têm orado, perguntado pelo Tito, pela Iris. Graças a Deus estão todos bem, né? Lembro, no dia que o Tito nasceu, de manhã eu estava no mercadinho, encontrei um irmão da nossa igreja e o irmão disse assim: ainda hoje de manhã eu orei por vocês, né? Então, a gente sabe que são essas coisas que nos sustentam, são essas coisas que fazem a gente prosseguir no trabalho do reino de Deus. O tema da nossa reflexão está aí, irmãos: reformas necessárias. Nós estamos todas as quartas-feiras, né, refletindo ali no livro de Ageu. Só que não é dessa reforma que eu vou falar, não é daquela reconstrução do templo ali no livro do profeta Ageu que nós vamos conversar hoje, e sim uma reforma que um dos grandes reis de Israel promoveu no templo, que é o rei Josias. Então, abra sua Bíblia, a versão que está projetada aí é a NVI, que, aliás, deixa eu abrir um parêntese, algumas pessoas, um dia desses me perguntaram se a NVI era uma boa tradução da Bíblia, e sim, tá? É uma das melhores que nós temos para a nossa língua, tá? Pode ir na fé, na NVI, na NVT, que são excelentes traduções. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do 3 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar aos trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, na Bíblia nós temos histórias, né, de grandes reis que governaram tanto Judá como Israel. Especialmente lá os reis de Judá ganham um destaque, porque alguns deles se mantiveram fiéis ali à doutrina, se mantiveram fiéis ali às leis de Moisés. Mas tem, claro, também é narrado na Bíblia, na verdade, os erros e os acertos desses grandes homens, né? Tanto no livro dos reis como no livro de crônicas. Irmãos, entendam que a monarquia naquele tempo era um regime, vamos dizer assim, extremamente necessário. Não é? Talvez para hoje já não cabe mais. Mas para aquele tempo a monarquia era extremamente necessária. E sim, irmãos, nós temos o hábito de pensar que Deus não queria instaurar a monarquia em Israel. Mas de fato Ele queria. O grande problema era como o povo, ou por que o povo queria um rei. Lembram lá com aquela história de Saul? Quando eles vão pedir um rei para Deus, para o profeta Samuel, eles dizem assim: eu quero um rei porque as outras nações também têm um rei. Eles queriam se igualar às outras nações. Mas quando a gente vai lá desde o livro de Gênesis, nós já vemos Deus prometendo a Abraão que da descendência dele iria levantar reis. Por quê? Porque o rei foi incorporado, né? A monarquia foi incorporada na religião do povo de Israel, e o rei era visto como o mediador da bênção da aliança. O rei era visto como alguém que mantinha ali a aliança em forma de mediação. E se nós formos ler a história desses reis, nós vamos perceber que o que está escrito lá, tanto em crônicas como nos 2 livros dos reis de Israel, são resumos da vida desses homens. E no final da vida de cada um deles, a grande maioria termina com a seguinte frase: e fez o que era mal perante o Senhor. E assim se encerra a história de um rei. Ou, no caso de Josias, se você for ler a história dele, vai estar escrito: e fez o que era certo perante o Senhor. Muitos reis, de fato, se desviaram dos caminhos do Senhor. Isso revela, na verdade, a nossa imperfeição, a imperfeição do ser humano diante de Deus. Porém, alguns deles
como eu já falei, se mantiveram fiéis ao Senhor. E um deles chegou, na verdade, a ser um dos maiores reis que Judá já teve, que foi o rei Josias. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui algumas partes da vida do rei Josias e vamos ver por que ele foi um grande rei de Israel. E, claro, vamos aplicar esses princípios aqui em nossas vidas. O rei Josias foi conhecido principalmente porque promoveu uma grande reforma no templo. Então, nós vamos perceber hoje que, assim como o templo tinha coisas a serem reformadas, a nossa vida também precisa ser reformada, muitas vezes. Cada homem que reinou lá em Israel e em Judá tiveram a sua missão. A grande questão aqui, sabe, o que eu fico pensando, é como a vida daqueles homens foram resumidas aqui na palavra de Deus. Quando a gente olha para a vida do rei Josias, por exemplo, a primeira lição que eu aprendo é que nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Se você olhar a história do pai e do avô de Josias, né, Manassés, que era o avô, e Amon, que era o pai de Josias, você vai ver que eles fizeram tudo o que um rei não deveria fazer. Manassés, que era o avô de Josias, desfez inclusive uma reforma que o rei Ezequias tinha promovido. Eles instalaram a idolatria em Israel. No tempo de Josias, irmãos, a idolatria era enorme. Por quê? Por causa desses dois reis que instalaram essa idolatria. E olha só o que a Bíblia fala sobre o pai de Josias, Amon. 2 Reis, capítulo 21, do 20 ao 22, diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia feito. Ele seguiu o mesmo caminho do seu pai. Prestou culto aos ídolos que o seu pai havia cultuado e prostrou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Quando eu olho para a história do rei Josias, eu percebo que nós não somos obrigados, ou nós não devemos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Eu sei que talvez você venha de uma realidade na sua casa, talvez um tanto quanto complicado. Talvez você na sua casa seja a única pessoa que se dedica a vir à igreja. Talvez você seja o único na sua casa que se dedica a uma vida cristã, o único que lê a Bíblia, o único que mantém uma vida de oração. Talvez você, jovem, adolescente, você queria que seu pai estivesse aqui com você, que sua mãe estivesse aqui, um tio, um primo. Talvez você queria que seu marido ou sua esposa estivesse aqui, que seus filhos estivessem aqui. Isso torna a nossa realidade um pouco mais complicada. Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Muitas vezes nós não temos exemplos nas nossas casas. Mas nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros. Deus nos criou como pessoas totalmente capazes de conhecê-lo, de servi-lo, independente do que foram seus pais, do que foram seus avós, de onde você andou, de como vive a sua família. Deus lhe criou uma pessoa totalmente capacitada para obedecer os mandamentos dele. Você não é obrigado a cometer os mesmos erros. E sabe, irmãos, entenda aqui que a situação na vida de Josias, o cenário, na verdade, de Josias, não era um cenário fácil. Mas não é porque as coisas estão difíceis que não temos a capacidade de sermos fiéis. Porque nada favorecia ali, nada favorecia a fidelidade de Josias. Primeiro, o momento político era extremamente complicado. Josias enfrentou o surgimento do que nós conhecemos como o Império Neobabilônico. Josias presenciou ali uma forte aliança entre o Egito e a Assíria. E essa aliança afetou a vida de Josias, porque se você for ver como Josias morre, como é que ele morre? Numa guerra, justamente contra o Egito. Então, essas alianças se fortaleceram. O cenário político de Josias não era nada favorável. E, além disso, vamos dizer também que ele não teve um bom exemplo de avô, ele não teve um bom exemplo de pai.
Tudo cooperava, irmãos, aqui para que Josias seguisse o mesmo caminho dos seus antepassados. Mas o que os seus antepassados fizeram? Josias, por fidelidade a Deus, lutou para desfazer. E aqui vai uma lição, irmãos, para todos nós. Não seja apenas um produto do meio. Não seja apenas um produto do meio. Se você hoje tem a sensação de que pode ser mais do que você é hoje, se você tem essa sensação, é porque é o próprio Deus que está falando com você. Eu sei que, como eu falei, você pode ter vindo de realidades muito complicadas. Eu conheci pessoas ao longo do ministério pastoral que tinham dificuldade de chamar Deus de Pai, porque não teve um bom exemplo de pai em casa. E essa pessoa chegava, mas pastor, como é que eu vou chamar Deus de Pai, se o exemplo de pai que eu tenho não é legal? Obrigado. Como é que eu posso entender essa paternidade de Deus? Irmãos, a Bíblia nos ensina que uma das coisas que Deus faz em cada um de nós é renovar a nossa esperança. Como nós ouvimos na música aqui cantada. Se a gente está numa fornalha ardente, né? O Senhor é o quarto homem que está lá. Se nós estamos numa cova de leões, os leões não vão nem sequer abrir a boca. Porque esse é o nosso Deus. Mas o grande problema é porque muitas vezes a cova dos leões e a fornalha ardente é a nossa realidade. Eu sei que a nossa realidade também não está nada favorável para a nossa fidelidade. O nosso cenário político não é lá um dos melhores. Aliás, quando foi, né? Quando foi? Eu estava refletindo, irmãos, esse dia, como a gente nunca soube escolher um presidente para o nosso país. Nunca soubemos escolher um presidente para o nosso país. E o nosso cenário continua complicado. Entra um, sai outro, e o nosso cenário continua complicado. É desemprego, é fome, é intolerância, tantas coisas. Eu sei que nada favorece para sermos fiéis a Deus, assim como era no tempo do rei Josias. Mas Deus nos criou, irmãos, para coisas muito maiores do que apenas reproduzir os erros dos nossos antepassados. Ou talvez a sua realidade seja diferente. Talvez todo mundo na sua casa venha para a igreja. E graças a Deus por isso, amém por isso. Talvez você tenha uma família que se junta com você, ora, lê a Bíblia, conversa sobre Deus, incentiva a estar nos ministérios da igreja, tem o maior prazer em trazer os filhos para as atividades, tem o maior prazer de estar junto, trabalhando em qualquer que seja o ministério. Apesar desse contexto complicado que nós vivemos, nós temos a certeza, irmãos, de que existem pessoas que são fiéis a Deus. Existem pessoas que buscam essa fidelidade ao Senhor. Por mais bela que esteja a sua vida, ela ainda precisa de reforma. Talvez você viva nessa outra realidade. Está tudo bem na sua vida. Tudo favorece para que você venha para a igreja. Tudo favorece para que você mantenha uma espiritualidade saudável. Ainda assim, a nossa vida precisa de uma reforma. O templo, eu falei até uma quarta-feira dessas que eu preguei aqui, sobre a beleza que era o templo. O templo era, na verdade, irmãos, uma obra monumental. Era uma obra assim, a mais bela de todas as casas que existiam em Israel. Mas qual era o problema? Tinha rachaduras nela, que precisavam ser consertadas. Rachaduras que precisavam ser consertadas. E veja se assim também não é a nossa vida. Você pode estar todos os domingos, todas as quartas-feiras na igreja. Você pode dizer, pastor, eu não falto uma escola bíblica. Eu participo do ministério.
eu leio a Bíblia todo dia, eu tenho uma vida de oração, eu mantenho a minha vida devocional em dia, está tudo bem. Ainda assim, nós precisamos de reformas. Ainda assim, existe uma coisinha ou outra ali que precisa ser consertada. E o rei Josias se destaca como um dos grandes reis de Israel por duas coisas que ele faz. Primeiro, pela reforma do templo, a reforma que era necessária. E segundo, porque ele acaba, ele luta para acabar com a idolatria em Israel. Eu sei que reformar uma casa, ou até reformar, mas não estamos falando aqui de reforma de casa, nós estamos falando de reforma de vidas, reformas de vidas. A nossa vida que o Senhor quer reformar, fechar as rachaduras, que muitas vezes essas pequenas rachaduras comprometem toda uma estrutura. Nós lemos aqui que o rei Josias promove essa reforma. E eu sei que reforma dá trabalho. Mas por que é necessário a gente reformar? Primeiro, porque reformando a sua vida você pode encontrar tesouros. E aqui, o que é que acontece quando o rei Josias manda reformar o templo? A Bíblia diz que eles encontram um livro. Eles estavam reformando o templo e eles encontram um livro. E olha só, o versículo 10 diz assim: depois o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Hoje a gente sabe, é praticamente uma unanimidade entre os estudiosos da Bíblia, que esse livro encontrado lá na reforma do templo é o livro de Deuteronômio, que nós temos hoje na Bíblia, como fazendo parte do cânon das Escrituras Sagradas. Mas veja que preciosidade que eles encontraram, porque estavam reformando o templo. Quando eles reformam o templo, a Bíblia diz que eles pegam aquele livro, Safã vai lá, lê aquele livro para o rei Josias, e a Bíblia diz que o rei Josias se entristece, em sinal de luta ele rasga as suas vestes, ele chora, e ele fala assim: porque vem muita condenação, porque nós não estamos seguindo o caminho do Senhor. Nós não estamos seguindo os caminhos do Senhor. Ele se humilha diante de Deus. E aquele livro, quando eles leem aquele livro, na verdade, eles começam a perceber o pecado que eles estavam vivendo. Mas quando nós encontramos tesouros a partir de reformas que promovemos, sabe o que acontece? Nós vamos ter um coração mais sensível à vontade de Deus. Porque é justamente isso que acontece. Depois que o rei lê aquele livro, os versículos 19 e 20, o Senhor, através de uma profetisa chamada Hulda, fala para ele assim: já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar. Por que isso aconteceu? Porque naquela reforma que ele promoveu, ele reconheceu o que precisava ser consertado. Naquela reforma que o rei Josias promoveu, ele percebeu a situação de pecado do seu povo. Naquela reforma que o rei promoveu, ele pôde sensibilizar o coração dele à vontade de Deus. E ele pôde ali, irmãos, ter toda uma nova experiência com o Senhor. Ao ponto do Senhor entregar para ele o que nós mais desejamos, que é o quê? Paz. Eu sempre digo que a melhor coisa, a melhor sensação que nós podemos ter na vida é a gente chegar de noite em casa, poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Não é? Por quê? Porque estamos em paz. Dinheiro nenhum compra paz. Pode até comprar um conforto, mas a paz
Não. Essa paz nós só podemos encontrar nas nossas vidas a partir do momento que nós nos engajamos em uma reforma. A partir do momento que eu perceba as áreas da minha vida que eu preciso consertar para que o Senhor mude, para que o Senhor renove, para que o Senhor transforme. Perceba que quando encontrar o tesouro, a sua alegria vai ser renovada. Talvez se você decidir hoje, e você dizer assim, olha, eu vou fazer uma reforma na minha vida. Sabe, talvez o tesouro que você encontre seja, como era bom naquele tempo que eu cantava no grupo de louvor. Como era bom aquele tempo em que eu cantava no coral. Como era bom aquele tempo que eu participava da escola bíblica dominical. Como era bom aquele tempo em que eu juntava a minha família, trazia para a igreja. Como era bom aquele tempo em que eu me envolvia em algum ministério da igreja. E hoje nós pensamos que a nossa vida, que o nosso templo está sem precisar de reforma, simplesmente porque a gente resume a nossa vida cristã e vem para a igreja nos domingos. E se você for buscar fazer uma reforma na sua vida, você vai encontrar um grande tesouro. Você vai perceber como você era feliz, como você era mais feliz quando se dedicava mais ao trabalho do Senhor. Você vai perceber como você era muito mais realizado quando se dedicava a um ministério na igreja. E esse pode ser o tesouro que você vai encontrar. A saudade do serviço. A saudade de se dedicar à vontade de Deus. Se lembrando do que você fazia, e deixou de fazer, você vai sensibilizar o seu coração ao Senhor. Assim como Josias sensibilizou. E aí sim, você terá paz. Porque encontrou um tesouro. E é isso que Deus promete a cada um de nós. O livro que eles acharam, irmãos, foi daquela importância enorme, inimaginável, porque o povo celebra a Páscoa. Quando eles começam a ler aquele livro, eles celebram a Páscoa de acordo com como aquele livro mandava. E a Bíblia diz que nunca se houve em Israel uma Páscoa como aquela que o rei Josias celebrou junto com os sacerdotes. Por quê? Porque houve reforma. Sabe, quando nós não buscamos uma reforma em nossas vidas, muitas vezes os cultos que nós frequentamos não passam de mera rotina. A Páscoa era uma celebração anual. Era talvez não, com certeza, das celebrações religiosas entre o povo de Israel, era mais importante no Antigo Testamento. Onde eles se lembravam da saída do Egito em direção à Terra Prometida. E sabe o que é que acontece? Todo ano eles celebravam aquela Páscoa. E a gente vai lendo o texto e vai nos dando aquela sensação de que tudo o que eles faziam era apenas uma rotina. E muitas vezes nós estamos assim. Como eu disse, por mais que a gente venha todos os domingos, todas as quartas-feiras para a igreja, não é só isso que Deus quer de você. Quando Deus fala com o profeta Oséias, em um determinado momento, ele diz assim, olha, eu estou cansado dos sacrifícios que vocês estão trazendo. Eu estou cansado. Porque eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Eu estou cansado de ver vocês todos os dias entregando esses sacrifícios, mas não tendo uma transformação de vida. Me desculpe, mas talvez o que Deus esteja dizendo hoje para cada um de nós é, eu estou cansado de ver você todos os domingos na igreja. Eu estou cansado de ver você todas as quartas-feiras na igreja. Você não exerce a misericórdia, você não se envolve em um ministério, quando sai do templo parece que nem saiu de um culto. Trata todo mundo bem na igreja, quando chega em casa, nem parece que é cristão.
E talvez o que Deus esteja falando para a gente seja isso. Eu estou cansado de ver vocês todos os domingos, todas as quartas-feiras na igreja, porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês saiam daqui para exercer a misericórdia. Eu quero que vocês saiam daqui para anunciar a mensagem do Evangelho. Tantas pessoas se perdendo. Qual foi a última vez que você parou para falar a mensagem do Evangelho para alguém? Tanta gente indo para o inferno. O inferno é real. A gente não fala, mas o inferno é real. É porque a nossa vida precisa de uma reforma. Só que percebam, irmãos, que a reforma precisa ir além da estrutura física. Josias não se preocupou apenas em fechar as rachaduras do templo. Olha o que ele fez. Capítulo 23, versículo 3. O rei pôs-se junto à coluna e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. A preocupação de Josias não era só fechar as rachaduras do templo, não era só reformar o templo, mas era reformar toda a religião. Ele se comprometeu, irmãos, a reformar o seu coração e o coração do seu povo. E ali sim, com o coração renovado, o povo agora pôde ter uma nova experiência com o Senhor. Tudo o que tinha acontecido ali foi sincero. Enquanto nós nos preocuparmos apenas com a aparência das coisas, enquanto nós nos preocuparmos apenas em vir para a igreja, enquanto nós nos preocuparmos mais em vir para a igreja do que em ser igreja, sempre haverá rachaduras em nossas vidas. Enquanto nós nos preocuparmos apenas com a aparência das coisas, a nossa vida não vai ser reformada. Porque a sinceridade também faz parte dessa reforma. Uma das coisas que Josias foca para a reforma religiosa, além da reforma do templo, claro, como eu falei, é a abolição da idolatria. E ele faz isso. Dentro do templo, tinha estátuas, tinha deuses pagãos ali representados. Ele tira aqueles deuses pagãos, ele tira os prostitutos cultuais, ele tira os postes da deusa Aserá, ele manda matar os sacerdotes dos deuses pagãos, ele derruba todos os templos, todos os altares, em todo Judá, feitos a deuses pagãos. Não vem aqui me dizer que isso é intolerância religiosa, tá? Pelo amor de Deus. A gente está falando da sociedade de 3, 4 mil anos atrás. E um dos maiores erros que nós podemos cometer quando vamos interpretar a Bíblia é o que nós chamamos de erro de anacronismo. Que é a gente pegar o que hoje a gente entende por intolerância religiosa e querer colocar naquele tempo. São coisas diferentes, uma sociedade diferente. Ou ele não fez nada imoral para o tempo dele. Hoje sim, a gente não vai aqui destruir templo de nenhuma outra religião, porque sim, seria pecado, seria intolerância religiosa. Mas não venha dizer aqui que Josias foi intolerante. Era outro tempo, era uma outra sociedade. Ele queria purificar a sua terra. Ele queria que Deus fosse exaltado. E como é que Deus vai ser exaltado em nossas vidas se dentro do próprio templo existem estátuas de outros deuses? Como é que Deus vai ser exaltado naquele lugar tão sagrado? Se ao mesmo tempo que se tinha sacerdotes do Deus Altíssimo, tinha também prostitutos cultuais. É o que Jesus Cristo fala. Nós não tem como agradar a dois senhores. Não tem como agradar a dois senhores. E sabe, irmãos, a idolatria é o maior empecilho para a realização de reformas. Muitas vezes nós não queremos reformar a nossa vida,
Porque a gente sabe que para isso vamos precisar abandonar certos hábitos. Assim como o povo de Israel precisava abandonar alguns deuses. Para reformar a nossa vida, nós vamos ter que mudar o nosso jeito de falar. Para reformar a nossa vida, nós vamos ter que mudar a nossa motivação em vir para a igreja. Para reformar a nossa vida, nós vamos precisar nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração e à prática da palavra de Deus. Tudo que Josias realizou, irmãos, foi na contramão. O cenário político e religioso não eram favoráveis para a realização dessa reforma. Assim também como na nossa realidade, nada é favorável. Não espere o cenário ficar favorável para você tomar uma atitude. Esse é o nosso erro. Às vezes a gente ora tanto para Deus, para o cenário ser favorável. Mas a gente esquece de uma canção antiga que a gente cantava: haja paz na terra, a começar em quem? Em mim. Se a gente quer paz na terra, isso tem que começar na gente. Se a gente quer ver uma mudança, essa mudança tem que começar em cada um de nós. E eu tenho certeza absoluta que Deus está chamando esta igreja hoje, não apenas para reformar sua estrutura física, mas todo esse momento de reforma que nós estamos vivendo, ele deve servir também para reformar a nossa vida espiritual. Eu creio nisso. E Deus está lhe chamando para isso. Deus está lhe chamando para fazer parte. Nossa igreja vai ficar muito mais bonita do que já é. Nós vamos ter uma melhor estrutura para atender crianças com necessidades especiais. E tudo isso em prol do reino de Deus. E para dar qualidade de vida também. Nossa igreja vai ficar muito melhor do que já é, eu creio nisso. Mas se a gente se preocupar apenas com a reforma da estrutura, e não se preocupar com a reforma na nossa vida, aí talvez a gente escute a mesma coisa que o profeta Oséias escutou, né? Estou cansado de tudo isso. Estou cansado de tudo isso. Deus lhe chama hoje para ter uma transformação de vida. Quantas vezes Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, e nós ainda esperando as coisas ficarem favoráveis. Apesar das aflições, nós precisamos ter bom ânimo. Você pode viver naquela realidade que você é o único na sua casa que vem para a igreja. Você não está sozinho. Eu lembro que um dos momentos mais preciosos no ministério pastoral que eu já tive foi quando eu fui realizar um batismo. E eu sempre tenho um hábito, quando eu vou batizar, de pedir para que a família daquela pessoa fique em pé. E eu fui batizar uma pessoa, e quando ele entrou lá na água, no batistério, ele chegou no meu ouvido e disse: pastor, ninguém da minha família veio. Aí eu disse: veio sim. Aí ele veio: não. Eu disse: veio, você vai ver. Aí a igreja toda ficou de pé na hora. Eu disse: ó, aí está a sua família. Você está sozinho hoje? Está sem seu pai, está sem sua mãe, está sem sua esposa? Eu não costumo fazer isso não, viu? Mas olha para o irmão que está do teu lado. Eu sei que ninguém gosta, né? Quando a gente fala assim: diga, olhe para o irmão que está do seu lado, diga. Mas ó para quem está do seu lado. Você não precisa falar nada não, só olhar. Dá um sorriso para ele, ó. É seu irmão. É seu irmão. Nós somos uma família que estamos comprometidos a reformar não apenas a estrutura física da nossa igreja, mas a reformar também as nossas vidas, nos dedicando a ser mais sensíveis, a ter o coração mais sensível à vontade do nosso Deus. Amém?